Hoje eu vou trazer para você uma reflexão bastante importante sobre como você tem se enxergado diante do inimigo. Você já parou para pensar? Qual é a sua autoimagem diante dos inimigos? Eu não estou falando o inimigo da carne, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne. Eu estou falando dos inimigos espirituais. Qual tem sido a sua visão a respeito de si mesmo diante dos inimigos e também diante da promessa, diante do que Deus tem dito acerca da sua vida e do que Ele fará acontecer por você? Quero que você comigo acompanhe um texto lá de Números, capítulo 13. Se você estiver com a sua Bíblia próxima, você pode ler. Se não, apenas preste atenção porque eu farei a leitura para você. Números, capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 27. É onde nós vamos dar início à reflexão de hoje. E conta a passagem que Moisés mandou espias à terra de Canaã para olhar a terra, para fazer uma análise da terra que já era deles. Lembre-se bem disso, já era promessa de Deus. Deus já havia prometido Canaã para Moisés e todo o povo de Israel. Então Moisés mandou lá os espias, os mais entendidos, para que espiassem a terra, para que fizessem uma análise da tão sonhada terra que o povo tão desejava possuir. E olha só o que acontece logo em seguida, eu quero ler para você. Diz assim, Números capítulo 13, versículo 27. E contaram-lhe e disseram-lhe: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Olha só isso, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E espiaram, melhor, e infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, a terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Versículo 33, para terminarmos a leitura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Olha só essa frase, preste muita atenção. E éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Que frase que nos leva a refletir. Aqueles espias desceram com um relatório totalmente negativo a respeito da terra. Era deles, Deus já havia dado. Canaã era a terra prometida que Deus havia dito para o povo que eles iriam possuir. E a maioria dos espias desceram e falaram: não vai dar, não vai ter como, porque o povo que habita ali é forte, nós vamos morrer, eles vão nos matar. E aos nossos próprios olhos, nós somos como pequenos gafanhotos diante dessa batalha. Nós não vamos conseguir. Eu quero que você pare hoje seriamente e analise quem é você. Qual dos espias você tem sido quando você olha para a bênção que está te esperando? Caleb e Josué, eles foram diferentes. Eles olharam não para a negatividade, eles não olharam para os desafios que eles encontrariam na terra. Porque desafio vem em qualquer lugar, ele sempre estará presente, porque é ele que prova a nossa fé em Deus. As coisas não vão acontecer facilmente, nós precisamos lutar para conquistar o que devemos conquistar, que Deus já disse que nos daria. E Josué e Caleb então tiveram um espírito diferente, falaram: não, vamos perseverar, pessoal, vamos ser animosos, vamos subir, porque certamente, olha só que palavra, ele não disse porque talvez, né, gente, vai que dê certo, vamos pelo menos tentar, não, certamente o Senhor nos fará possuir essa terra, porque ele tinha essa certeza tão grande dentro do coração, porque quem havia prometido para eles foi Deus. Não era ninguém, não era Moisés propriamente, não era ninguém, somente Deus. Deus é quem tinha dito, Deus é quem tinha dado a promessa, a palavra de que Canaã seria do povo. Observe que mesmo todos eles tendo a mesma promessa, nem todos agiram do mesmo jeito.
Você pode receber promessas que valham para você e para toda a sua família. Promessas que valham para todos, como nós vemos na Bíblia hoje. E uma promessa que fala que tu e a tua casa servirão ao Senhor Jesus. Talvez você veja isso se cumprir na vida de outras famílias, mas você mesmo tem se enxergado incapaz diante dessa guerra. Talvez você tenha se enxergado como um pequeno gafanhoto diante do vício que tem atormentado a sua família, diante das brigas que tem atormentado a tua casa. Mas a promessa não é para você. Deus não disse que salvaria a tua casa. Não importa os desafios que você encontrará no meio do caminho. O que importa é a palavra de Deus, porque ela te faz forte, muito mais alto do que qualquer gigante. E um grande exemplo disso foi o pequeno Davi, que derrotou o grande gigante Golias, porque a fé dele estava na palavra de Deus. Volto a te perguntar: como você se enxerga? A maioria dos espias se enxergaram como gafanhotos. Eles se enxergaram como seres fáceis de destruir, né? Só pisar na gente e eles vão nos matar. Não tem essa visão a respeito de si mesmo e muito menos da promessa que Deus te fez. Eles deixaram de olhar para aquela terra que tinha cachos de uvas gigantescos, que precisava de mais homens, não bastava um homem só para carregar um cacho de uva. Você consegue imaginar o tamanho? Era uma terra que manava leite, mel. Mas eles fizeram disso, nada. Eles olharam somente para o problema e ficaram se diminuindo. Ei, acorda, passe a se enxergar como você é. Seja um Josué, seja um Caleb desta geração. Comece a olhar para a palavra. Não deixe os gigantes, os desafios da promessa te pararem. Porque fiel é Deus que prometeu e com certeza Ele vai cumprir. Eu quero que hoje você tome posse da sua bênção. Você que estava aí se enxergando tão pequenininho, você que estava dando para o inimigo vantagem sobre você, pare com isso. Olhe para a palavra. Deus te fez uma promessa e ela vai se cumprir. Não importa que se está difícil, se no meio do caminho você está encontrando os filhos de Anak. Não importa se no meio do caminho você está encontrando gigantes, se você está encontrando dificuldades. Isso vai acontecer, sempre vai surgir, mas maior é aquele que te prometeu. Não se menospreze, não se despreze diante dos desafios. Vá à luta, vá, diga coisas boas, vamos, subamos, seja perseverante, não seja negativo. Cuidado, porque o negativismo tem nos roubado das bênçãos de Deus. Tanto que no final você pode ver que somente 2 dos homens, que realmente somente Josué e Caleb, puderam entrar na terra prometida. Lá no iniciozinho, o espírito deles já era diferente. Não perca as promessas por ter um espírito negativo. Não deixe a sua promessa se perder por conta de um pensamento negativo, por conta de um olhar negativo a respeito de si mesmo. Isso é muito importante. Não é a forma como Deus te enxerga, é a forma como você tem se enxergado. Porque Deus te enxerga como um vencedor, como uma vencedora, como uma pessoa extremamente capaz de tomar posse da bênção por mais que tenha dificuldades. A Bíblia diz: uma grande porta se me abriu, porém há muitos adversários. Mas com o Senhor você vencerá, pisará na cabeça de cada um dos seus adversários, de cada um dos seus inimigos. E no final, sabe o que vai acontecer? Você vai tomar posse da vitória. Você nem vai se lembrar das lutas, porque quando a vitória chega, a gente só usa as lutas para contar como testemunho, somente isso. E é isso que vai acontecer com você. Pare de se enxergar como uma pessoa qualquer, porque você tem uma promessa de Deus e ela vai te levar longe. Guarde isso no teu coração. Se encha hoje, meu irmão, minha irmã, com a presença de Deus, porque Ele quer renovar a tua fé. Ele quer renovar a sua visão.